Oi, gente. Eu queria deixar algumas palavras aqui, falar um pouco, né, sobre o que está acontecendo assim na vida, mais uma conversa mesmo. Deixar algumas palavras. Às vezes Deus, às vezes não, sempre Deus responde nossas orações. Por mais que demore, Deus sempre responde nossas orações. Vocês sabem que o tempo de Deus é algo sobrenatural. O tempo de Deus não é o mesmo tempo do ser humano. E a gente tem que compreender isso. Que muitas vezes a gente ora e não tem resposta sobre algo, mas Deus responde da maneira dele. Cabe a gente entender, buscar, entender a sua forma de conversar com a gente. Nesse ano, Deus tem me tocado muito e eu sou muito ansiosa. Então, essa questão de esperar o tempo de Deus, para mim, sempre foi uma coisa muito difícil. Deus tem trabalhado muito comigo isso e Deus tem respondido às minhas orações, mas como é difícil você acreditar em uma coisa quando tudo diz que não. Aí é realmente testada a sua fé. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes Deus responde a gente ou deixa uma promessa para você. Pode passar alguns meses e você fica, tô na bênção, mas quando chega a ser anos, você fica pensando, será se realmente isso que Deus prometeu vai acontecer? É muito difícil. E uma coisa que tem me tocado muito é pare de escutar as pessoas. O porquê? Porque geralmente o erro que eu sempre cometi é de buscar a pessoa errada para conversar. A gente tem que ter em mente que o nosso melhor amigo sempre vai ser Deus, Jesus, o Espírito Santo, e não as pessoas. É errado você procurar um pastor, alguém? Não, não é errado. Mas eu te digo uma coisa. Você procura muitas vezes pessoas que vão te fazer desacreditar da palavra e da promessa de Deus. Porque a promessa é para você, irmão. A promessa não é para fulano e ciclano. Muitas vezes você conta uma coisa que a pessoa vai falar, nossa, não, isso não tem nada a ver. Vai te desestimular a acreditar no que Deus te prometeu. E acontece isso comigo. Tem acontecido isso comigo. Muitas vezes você chega para desabafar com alguém ou conversar, porque é normal do ser humano. Mas eis que te digo, se a palavra foi lançada, vai acontecer. Creia nisso. Creia nisso. Isso não é somente para você, é para mim também, para mim crer. Então, o tema da palavra de hoje é pare de escutar as pessoas. Existe poder sobre todas as palavras que saem da boca. Quando Deus criou o mundo, Ele criou através da fala, através das palavras. Então toda palavra que é lançada sobre si tem poder. Se Deus te deixou uma promessa, creia que vai acontecer, profetize porque vai. A palavra tem poder. Eu não sei, né, se vocês quando eram crianças ou adolescentes, já viram muitas vezes os pais lançando palavra de maldição sobre seus filhos. Ah, aquele menino é uma peste, aquele menino quando crescer não vai prestar. Muitas vezes a pessoa pode até querer prestar, mas a palavra foi lançada, foi profetizada sobre a vida dela que ela não iria prestar. Quantas vezes você vê uma pessoa que tem um jeito mais afeminizado por ter sido criado por mãe ou só por mulheres, por tias, por vó, e muitas vezes você olha e você julga, fala, nossa, essa criança quando crescer vai ser gay, alguma coisa. E às vezes a criança nem era para ser gay ou homossexual, mas vocês entenderam? Internalizou, colocou para dentro aquela palavra, entendeu? Então, quando a gente cresce, a palavra se torna uma realidade. Aquela palavra que foi lançada por você pode se tornar uma realidade. Tudo que a gente fala pode acontecer. Quando a gente compartilha a importância que existe sobre as palavras, um Deus que cria tudo através das palavras, faz a gente pensar muito sobre isso, sobre o poder das palavras. Deus leva em consideração tudo, o poder das palavras. As palavras são como decretos. Então, você tem que escolher bem o que você fala. Não é besteira, muitas vezes, você repreender quando alguém fala uma coisa que não vem de Deus, que não vem da palavra, que não é do seu propósito. Repreenda em nome de Jesus, porque Jesus tem poder. Sempre coloca o nome de Jesus. Jesus tem poder, e eu creio nisso. As palavras, elas são como sentenças, elas carregam sentenças.
Então, profetize na sua vida, profetize na vida da sua família através das palavras. Eu queria ler um versículo aqui de Isaías 40, verso 31. Deus tinha me tocado muito com essa palavra. E ontem no culto, uma irmã que foi louvar falou justamente essa palavra, que eu estava pensando em falar ela também. Diz: mas os que esperam no Senhor sempre renovarão suas energias. Sobem voando como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não perdem as forças. Ou seja, sempre renove suas forças em Deus. Quantas vezes a gente tem um sonho, alguma coisa, e vai conversar com alguém, com um amigo? Irmão, não escute as palavras das pessoas, não escute as pessoas. É sério isso que eu tô falando, isso é pra mim também, sabe? Quando você estiver triste, vá conversar com Deus, vá ler a Bíblia. Deus é o seu melhor amigo. Deus fica tão triste, muitas vezes a gente conversa com pessoas aleatórias. Quantas vezes eu já contei coisas para amigos que era para me contar só para Deus, conversar com Deus. Então essa é a palavra que eu deixo hoje. Pare de escutar as pessoas. Muitas vezes as pessoas fazem a gente desacreditar da palavra de Deus. Quantas vezes eu tô tranquila e eu vou contar uma coisa para alguém e a pessoa vem encher minha cabeça de negatividade. Irmão, se afasta dessas pessoas que são negativas, que não creem nas palavras de Deus, entendeu? Que vai falar mal de fulano, de ciclano. Se afaste. Da mesma forma que a pessoa chega para falar de ciclano, ele chega para falar de ti. Repreende, entendeu? Lá vem a crente chata que repreende tudo. É melhor ser crente chata do que ser falso, entendeu? Então pare de escutar as pessoas. Quantas vezes você tá tranquilo, numa vibe boa, e você vai escutar, dar ouvidos a quem não segue nem a palavra, a quem não tem nem respaldo? Uma coisa é você escutar o pastor da sua igreja, que creio eu que tem respaldo para falar sobre a palavra e você sabe. Outra coisa é você compartilhar seus sonhos, seus segredos com qualquer pessoa somente para desabafar. Sabe o que por experiência própria, o que eu digo? Não vai adiantar nada. Vai piorar você desabafar com qualquer pessoa. Eis a verdade. Tá aqui, ó. O que você tem que fazer? Orar. E aqui. Essa é a palavra de Deus. Essa é a forma. Deus responde através da Bíblia. Não é só através de sonhos e revelações. Deus responde aqui, irmão. E eu creio nas palavras de Deus. E a minha conversa de hoje era somente isso mesmo. E eu agradeço.